Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, comunicado de parlamentares, eu quero levantar aqui um assunto de bastante gravidade e é um assunto que já há muito tempo não se resolve, essa questão que é o bendito precatório. Dívida com precatórios atinge 100 bilhões. O que representa essa dívida, senhor presidente? As pessoas físicas, normalmente trabalhadores, e as empresas, elas muitas vezes têm recurso a receber do governo. No caso dos trabalhadores, muitas diferenças salariais, alguns planos que existiam muitos no Brasil antes da estabilidade da moeda, plano Collor, plano cruzado, vários planos. Então, as pessoas físicas, muitas vezes, receberam ação judicial em função de reclamações e receberam como precatório. Quer dizer, um documento que significa uma dívida que o governo tem com a pessoa ou com a empresa. Isso pode ser da União, dos estados ou dos municípios. Acontece que essas pessoas físicas, está aqui só em São Paulo, para Vossa Excelência ter uma ideia, dos quais 56% dos precatórios do país são de São Paulo, 80 mil pessoas morreram aguardando a liberação do seu precatório e não receberam. 80 mil pessoas estavam esperando para receber o precatório, morreram e não receberam. E dificilmente os seus herdeiros também vão receber. Porque o grande problema dos precatórios é que traz uma desmoralização total, não só para o governo, seja ele da União, do Estado ou do município, mas também para o judiciário. O judiciário dá a sua sentença, a empresa ou a pessoa física ganha a ação contra a União, contra o Estado ou contra o município, e simplesmente recebe um papel que na linguagem comum chama-se moeda podre. Moeda podre, porque não se recebe. Nem se você tiver crédito ao governo, você consegue compensar. Você não consegue. Então, o que acontece hoje? Está se chegando a 100 bilhões. A OAB, a CNI, porque o que aconteceu? Foi aprovado aqui nessa casa, em 2009, a emenda constitucional número 62, de 2009. O que essa emenda aprovou? Primeiro, preferência. Maiores de 60 anos, portadores de doenças graves e créditos inferiores a 17 mil. Essa emenda constitucional, então, depois de muito tempo, eu particularmente, quando fui deputado distrital em 2003, eu tentei, pelo menos, que a dívida do governo aqui, do GDF, pudesse ser compensada com financiamentos e dívidas existentes entre as pessoas físicas e a própria empresa, com créditos com o GDF. Foi declarado inconstitucional. Então, aqui se aprovou uma emenda constitucional, que é a 62. Então, para você hoje ter preferência para receber, de acordo com essa emenda constitucional, você tem que ter acima de 60 anos, tem que ser portador de uma doença grave, e o crédito não pode, tem que ser inferior, não pode ser superior a 17 mil reais. Então, mesmo que se tiver com doença grave, 17 mil reais não dá para pagar nem o tratamento. Porque hoje mesmo, um marca-passo, fiz agora recentemente da minha mãe, foi 45 mil reais, que o plano não cobriu, apesar de ter plano desde 95, 1.800 por mês ela paga, mas o marca-passo eles não pagaram. Então, não tem sentido isso, as pessoas morrendo, tem dinheiro para receber do governo e não pode compensar e nem pagar o seu tratamento com isso. O outro item, antiguidade. Metade do orçamento destinado ao pagamento deverá ir para sentenças judiciais. Mas quando você fala metade do pagamento, ficou estabelecido apenas 2% do orçamento pode ser destinado ao pagamento de precatório.
Quem dera que o trabalhador brasileiro, ou as empresas, ou o cidadão comum, pudesse estabelecer, olha, somente 2% do seu salário, da sua renda, pode ser comprometida com dívidas. Quem dera. Hoje não, o trabalhador brasileiro está sufocado com cartão de crédito, devendo a banco, está até o pescoço. E o mais grave, aqui no GDF, por exemplo, é uma denúncia gravíssima. A lei estabelece que você só pode descontar até 30% do salário. Ninguém pode ficar sem comer em função de dívidas, principalmente descontado em salário. Não pode. As empresas não podem descontar. O que eles fazem aqui? Além de descontar, que o GDF faz isso, o BRB tem lá um documento, cheque especial, não é? E vai descontando. Caiu o salário, acabou. Ele retém integralmente. Se o cara vai morrer de fome, problema do trabalhador. Mas é assim que funciona. Mas não funciona ao contrário. Quando o governo deve, aí não quer pagar. Seja ele imposto de renda, porque vocês sabem, e eu disse aqui, que nós temos hoje grandes profissionais no imposto de renda. Realmente a Receita Federal, a Previdência, tem um quadro excelente de profissionais e que sabe realmente arrecadar e não tem perdão. Chegou, a multa é violenta, chega até 300%. E não adianta chiar. Agora, quando você tem crédito, aí não. Paga quando quer e quando paga, paga com precatório. Que às vezes você não sabe nem se seu filho ou seu neto vai receber. Então, essa emenda trata desse assunto. Outra coisa que a emenda trata, acordo. A liberação do dinheiro devido se torna mais ágil caso o credor abra mão da parte do valor integral. Então, se você chegar para o governo e dizer, olha, eu tenho um precatório aqui, mas pode pagar só a metade. Pode ser que nesse caso você consiga. Porque no mercado, o que acontece? Se eu tenho um precatório, então o pessoal do mercado que está devendo imposto, às vezes grandes empresas, eles compram o seu precatório com deságio. Chegou até 60%, 50%, 40%, depende da data do precatório. Então, nesses casos de dívidas, eles conseguem compensar, mas tem que ser do próprio credor. E a fila, 3% dos recursos serão usados para pagamento em ordem única e crescente de valor para o precatório, do menor ao maior montante. Então, desses 2% que está no orçamento para pagar o orçamento, para pagar o precatório, do total do precatório que será pago, 3%. Você pode definir uma ordem de valor e começar a pagar pelo valor menor. Então, senhor presidente, essa ação, que antigamente não tinha nem critério, você não sabia nem se ia receber um dia. A emenda constitucional criou, então, esses mecanismos. Aí o que acontece? Entraram com a ADIM, a CNI, a Associação dos Magistrados, entraram com a ação no Supremo Tribunal Federal. Entrou na pauta em 2011, ministro Aires Brito, que deu parecer para derrubar a emenda. Só que aposentou, agora está com outro ministro. Então, desde 2011, que estava na pauta, agora está com o ministro Fux, que liberou o voto, agora está aguardando. Mas eu queria, eu pedi a Vossa Excelência para adicionar o tempo de liderança do PSDB, porque esse assunto, senhor presidente, é um assunto que merece uma atenção especial dessa casa. Nessa ação, o que acontece aqui? Alguns pontos importantes que precisa ser meditado, analisado e tentado aqui na casa uma solução. No orçamento, apenas 2% está garantido para o pagamento de precatório. É muito pouco, senhor presidente, porque 100 bilhões são muitas pessoas que dependem desse recurso, muitas vezes para tratamento de saúde, não doenças gravíssimas, mas doenças comuns, porque hoje as pessoas não têm, de fato, conseguido ter uma resposta na área de saúde. As pessoas não conseguem
marcar uma consulta normal, com atendimento normal. É coisa para daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Agora, se o cara estiver morrendo, pode ser que ele consiga, com a liminar no Ministério Público, uma ação mais rápida. Mas tem gente que nem com liminar na mão consegue uma vaga numa UTI. E eu estou vendo aqui, dia 13 de março, nós teremos aqui no Distrito Federal um encontro com os governadores para tratar do Pacto Federativo. Eu já disse aqui algumas vezes, e gostaria de repetir, porque é um assunto sério, que nós precisamos definitivamente dar as atribuições aos municípios, aos estados, e definir claramente a posição da União, mas dar também aos municípios e estados condições e que fique claro de quem é a responsabilidade do atendimento, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança. Porque hoje, eu não sou da área de saúde, mas acompanho, é o que eu mais tenho de pedido, é na área de saúde. Agora mesmo estou tentando, parece que as pessoas são surdas. Eu estou falando aqui, a questão do HFA vai fazer agora 1 ano. HFA é um dos melhores hospitais, é referência em Brasília, daqui a pouco fecha. Aí é que as pessoas vão ficar preocupadas, porque está chegando a Copa do Mundo, o HFA é um dos melhores hospitais, tem um atendimento excepcional e só funciona graças ainda os militares, porque os militares ainda continuam, mas os médicos, enfermeiros, auxiliares, que são civis, eles estão indo embora. Já disse aqui, foi feito o concurso, deixaram fazer o concurso, 32 foram convocados agora, só que dos 32 apenas 2 assumiram, e possivelmente daqui a pouco estão indo embora. A pediatria está fechando. Agora, será que eles vão esperar fechar para alguém sentar e discutir esse assunto? Eu quero aqui aproveitar, já que o senador e presidente do Senado está tentando uma parceria com o GDF sobre ceder os seus médicos e enfermeiros para o GDF. Como o GDF normalmente tem dificuldade de fazer contrato, de fazer edital, de fazer qualquer coisa, daqui a pouco não vai dar tempo. Eu quero sugerir ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, que procure informações sobre o HFA, quem sabe, com o HFA, que tem a referência hoje, fica mais fácil fazer essa parceria e ceder esses médicos para o HFA, que tem lá, inclusive instalado lá o Instituto do Coração. E se o Instituto do Coração funciona lá hoje, é exatamente porque tem o suporte de todo o quadro do HFA. Se essas pessoas forem embora, fecha inclusive o Instituto do Coração, porque não dá para funcionar sem a infraestrutura. Então, gostaria de pedir e de sugerir também ao presidente do Senado que visse também essa possibilidade, no sentido de fazer essa parceria com o Hospital das Forças Armadas, que é inclusive o hospital responsável para atendimento no caso de emergência, no caso de calamidade pública. É o hospital referência em Brasília, que atende as embaixadas, que atende os ministérios, a própria presidência da República, os militares e etc. Tem convênios também. Então, talvez pudesse ser feito isso. Mas, para concluir, senhor presidente, nós precisamos encontrar uma solução para que o governo, a União, não fique desmoralizada com relação a essa questão. Podemos fechar os olhos para isso. Quantos trabalhadores nesse país, quantas microempresas nesse país têm precatório para receber e não tem a mínima expectativa de receber isso? Por que nós não podemos fazer aqui uma compensação? Por que os trabalhadores que têm para receber não podem aproveitar, por exemplo, deduzir da questão da Minha Casa Minha Vida, o financiamento da Caixa Econômica? Quantos bilhões são dados aí de subsídio para os grandes empresários? Está aí a Ambev, está aí o JBS, está aí a Petrobras, a Eletrobras, Vale, recebendo bilhões e bilhões do BNDES, subsidiado inclusive. O Tesouro Nacional transferiu, agora em 2012, para os bancos oficiais,
486 bilhões. E aí o governo empresta a um juro subsidiado e paga o juro da Selic de mercado para essas grandes empresas, que não gera mais nada, porque já são grandes. Que eu ainda tenho que nós temos que encontrar uma forma de acabar com isso, porque hoje o governo participa de tudo. Ele que indica quem são os presidentes e diretores dos fundos de pensões, ele que indica os diretores da Petrobras, da Eletrobras, das estatais, ele que indica os fundos de pensões, quais as ações que eles têm que comprar. E aí fica eles mesmos fazem toda essa, são os mesmos, o mesmo grupo, que ficam milionários, determinadas empresas, determinados grupos, com dinheiro público. E quem tem crédito de uma sentença, o governo vai lá e desapropria uma casa, tem que pagar, ele vai lá e paga com precatório. Sabe quando é que vai receber? Nunca. Fica esse troço aí sem valor nenhum. Então, se o governo nós precisamos realmente buscar uma alternativa para saldar esses 100 bilhões de dívidas que as pessoas perderam a esperança de receber, mas estão muitas delas sendo autuados, sendo cobradas pelo próprio governo, que deve e não paga. Então, para o governo, para ter credibilidade, tem que honrar os seus compromissos. E não venha com discurso que tem coisa do passado, não interessa. Interessa daqui para frente. Temos que assumir isso. Nós não podemos pagar pelos erros do passado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.